Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 4, que tem como título Uma firme decisão de não se contaminar. Este é o último dos estudos introdutórios deste trimestre e, consequentemente, é nesta lição que finalizaremos o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Em segundo lugar, refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. Os dois primeiros objetivos giram em torno do capítulo 1 e o versículo de número 8. E concluindo o capítulo 1 do livro do profeta Daniel, temos o terceiro e último objetivo: mostrar o resultado da fidelidade a Deus. Cumpriremos estes objetivos mediante a explicação e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Portanto, de modo detalhado, iniciemos com o nosso texto principal que nos diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Capítulo 1, versículo de número 8. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que nos diz: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. As verdades contidas nesta passagem irão estar presentes em todos os pontos e subpontos da aula de hoje. E aqui, neste primeiro momento, é interessante elaborarmos um pequeno fluxograma contendo aqui retoques homiléticos a fim de identificarmos as principais afirmações e verdades contidas nesta passagem. Como o fluxograma tem retoques homiléticos, eu preferi iniciar cada ponto aqui com a letra P. Vamos aos recortes do versículo. O fluxograma ficou assim. Em primeiro lugar, temos a expressão inicial do versículo bíblico. Daniel resolveu. Ele assentou no seu coração. E a este recorte, vamos dar o nome de propósito. Daniel estabeleceu um propósito, um objetivo, e este objetivo ele iria alcançar. O segundo recorte do versículo nos diz: não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A este recorte demos o nome de pureza. Veja, tudo com a letra P. Propósito, pureza. Ele não vai se contaminar. E o último recorte nos diz: por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O nome aqui é perseverança. Daniel estabeleceu um propósito, o propósito era para se manter puro e ele perseverou nisto. Pontos que precisamos considerar. O propósito de Daniel refletia sua profunda convicção e compromisso com Deus. Era propósito de ser santo, era propósito de ser puro, era propósito de agradar ao Senhor e não desonrá-lo. Em segundo lugar, a pureza era uma prioridade para Daniel, mesmo diante das pressões do palácio. E por fim, ele continuou firme. Ele assentou o propósito no coração, ele estabeleceu esse objetivo e ele o buscou. Ele continuou firme, mesmo sabendo dos riscos e dificuldades que poderia enfrentar. Mais detalhadamente, vamos tratar deste assunto nos pontos a seguir. O resumo da lição nos diz: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Você tem fé? Consequentemente, você vai ter que ter caráter, força de caráter e conduta íntegra para manter a sua fidelidade a Deus em meio às adversidades. A fidelidade a Deus é importantíssima. Ela é uma demonstração do nosso amor por Ele. Todas as vezes que dizemos não ao mundo e sim para Deus, estamos mostrando com ações, estamos demonstrando mais do que com palavras, que amamos a Deus e que Ele é a nossa prioridade e que o nosso deleite e vontade é agradá-lo. Em segundo lugar, a fidelidade a Deus nos torna exemplo para os demais crentes.
O exemplo arrasta, não é? E Daniel, consequentemente, influenciou Ananias, Azarias e Misael. Eles acompanharam Daniel neste propósito de não se contaminar com aquilo que o rei estava colocando à mesa para eles comerem. E, por fim, a fidelidade a Deus é um testemunho poderoso para o mundo. Foi um testemunho muito grande ali para Aspenaz. Daniel e seus amigos, por meio de sua fidelidade, deram um testemunho para os babilônicos e para todos os povos, e principalmente, sobretudo, por que não dizer, para mim e para você nos dias de hoje. A fidelidade é um testemunho poderoso para o mundo. Crentes e descrentes são influenciados pela fidelidade de um servo de Deus. Vamos à exposição dos nossos pontos, mas antes, como sempre faço, quero pedir aos meus irmãos do YouTube que sigam esses 3 passos. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos aqui, se alguém estiver assistindo, se conferir, eu não sou inscrito, se inscreva. Segundo passo, deixe o like. E o terceiro passo, aqui embaixo, coloque qualquer comentário, né? Aleluia, amém, glória a Deus, uma pergunta, de onde você é, seu nome, o que você quiser. Seguindo estes passos, o YouTube se tornará um evangelista e indicará o conteúdo deste vídeo para mais pessoas. De forma recíproca, sabendo que você está fazendo isso, ou já fez isso no início do vídeo, estou deixando aqui embaixo este subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Você vai clicar no link azul e vai fazer o download desse material gratuitamente. Deixo o meu abraço mais que especial aos irmãos da ferramenta EBD que estão me assistindo por meio da plataforma da ferramenta. Para quem não sabe, os alunos da ferramenta EBD recebem materiais exclusivos na plataforma da ferramenta, que são apenas para uso pessoal dos assinantes. E você, meu amigo, que ainda não conhece a plataforma, está perdendo tempo. Lá, tudo que o professor da escola dominical precisa está reunido em um único lugar. O link para conhecer a ferramenta está aqui embaixo. Ponto de número 1. O banquete do rei. Subponto 1. A oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Isso está bem registrado em Daniel capítulo 1, versículo de número 5. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Para o senso natural, isso era uma grande oportunidade. Comer o que o rei da Babilônia come? Meu Deus, isso é uma oportunidade gigantesca. Os jovens teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida servidas no palácio. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei dos reis, o rei do universo. O ponto aqui de número 1, em seu primeiro subponto, nos apresenta as muitas propostas que surgiram na vida em Babilônia. Os jovens, eles ingressaram na maior universidade do mundo de então. E isso aqui, em uma comparação imperfeita, pode ser ilustrado da seguinte maneira. Imagine uma pessoa que sai da periferia, do bairro mais pobre de sua cidade, é da família, talvez, é da família ali mais humilde. Daniel não era de uma família humilde, é por isso que o exemplo é imperfeito, mas ele sai ali do bairro mais pobre e vai para a maior universidade do mundo. A mais rica, a mais bem estruturada, a que contém os melhores professores de todas as nações. Seria uma oportunidade, sob a ótica natural, incrível. Era uma coisa incrível. Daniel e seus amigos estavam tendo esta oportunidade de fazer um curso imersivo de 3 anos na Universidade de Babilônia. Aprenderiam navegação, aprenderiam cultura, filosofia, religião, engenharia, matemática, muita coisa eles aprenderiam lá, com os melhores mestres, tendo a melhor assistência possível. Em segundo lugar, eles receberam uma promessa de emprego e de sucesso profissional. Porque no final dos 3 anos de imersão, dos 3 anos de curso, eles seriam contratados para trabalharem no primeiro escalão de Babilônia. Então, muitas propostas surgiram na vida que eles tiveram em Babilônia. O problema é que essas oportunidades, muito vantajosas à vista, escondiam perigos mortais para a fé desses jovens.
E o primeiro perigo era justamente as iguarias do rei. Os jovens, além de frequentarem a melhor universidade, eles ainda tinham acesso à comida de alta qualidade sem custo algum. Porém, Daniel, olhando para além da situação, identificou que se participasse daquele banquete e comesse aquela comida, ele ficaria impuro e, consequentemente, sua consciência também. Ele desonraria a Deus. Então é a primeira proposta, ou o primeiro perigo, não é? Disfarçado de oportunidade. Que Satanás é assim, ele disfarça o pecado e suas consequências, os perigos mortais, de oportunidades, de vantagens. Um segundo perigo que surgiu naquela ocasião foi justamente a mudança de valores. Seus nomes foram mudados e, consequentemente, o cardápio era muito diferente daquele que eles se alimentavam, que eles comiam em Jerusalém. Tudo isso tinha a finalidade de mudar quem eles eram. Arrancar os marcos, arrancar as raízes, tirar os limites, implementar o sincretismo, colocar na mente deles o tem nada não. O tem nada não, isso aqui pode, isso aqui é besteira. Quer que tem comer isso aqui, quer que tem participar disso aqui, quer que tem ter essa comunhão aqui, isso aqui não tem nada não. Era o objetivo de Babilônia. E por último, o terceiro perigo foi o de crescimento e sucesso pessoal. Vocês vão ser grandes aqui em Babilônia. Então estudem, se alimentem, se formem com honrarias e vocês serão recompensados. Só que o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Vou repetir. O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Daniel identificou que participar daquele manjar, daquela comida, de alguma forma macularia a sua fé. E ele decidiu, não vou me alimentar daquilo que está na mesa do rei e nem beber do seu vinho. Diante daquilo que Babilônia coloca diante de nós, fazendo uma contextualização, temos duas opções. Honrar o rei de Babilônia ou honrar ao Senhor do Universo. Quem você está honrando? A quem você está servindo? Suas decisões refletem qual é a sua prioridade. E neste momento, sua prioridade é Deus ou o mundo? O segundo subponto nos diz uma decisão firme. O texto da lição nos fala. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados. Eles se alimentavam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. A recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. Meus irmãos, essa decisão foi muito firme, porém foi uma decisão muito difícil. É por isso que não tinha como ficar em cima do muro, não tinha como ter um meio termo, ou era ou não era. A decisão foi firme e ela foi uma decisão difícil. Algumas razões aqui porque a decisão foi difícil. Preste bem atenção, se coloque no lugar de Daniel e de seus amigos. Em primeiro lugar, o cardápio, a ordem de comer, partiu do próprio rei. Foi uma ordem estabelecida pelo rei. Então não tinha alternativa ali. Eles tinham que se alimentar. O rei deu a ordem. Em segundo lugar, desobedecer poderia incorrer em punição. Você viu o que aconteceu com Daniel, lançado na cova dos leões? Você viu o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Lançados na fornalha de fogo? Então, desobedecer poderia incorrer em punição. A punição poderia ser severa ou não aqui nesta primeira situação. No entanto, os 4 jovens não se acovardaram. Eles se mantiveram firmes na escolha que fizeram. Em terceiro lugar, recusar a comida seria uma forma bem eficaz de arruinar todas as chances de avanço em direção ao alvo de uma boa posição governamental. Se o alvo deles ali fossem crescer em Babilônia, se o alvo maior da vida daqueles jovens ali fosse um cargo, um título naquela nação estrangeira, eles não apresentariam nenhuma resistência. Em quarto lugar,
a qualidade da comida prescrita pelo rei era muito atraente. Então olhar para aquilo que estava na mesa do rei e dizer assim, eu não vou querer isso aí não. Eu vou querer legumes. Meu Deus do céu. Só acentua mais ainda que a decisão foi consciente e foi muito firme. Não foi uma decisão de momento. Eles passaram 3 anos, escute, 3 anos, perseverando nesta decisão. Em sexto lugar, quinto aqui, deixa-me me recordar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Em quinto lugar, os 4 jovens estavam bem distantes de casa. E os pais e parentes nunca saberiam se eles fizessem uma escolha errada. Olha como a decisão foi difícil. A decisão partiu de uma sinceridade. A decisão partiu de um desejo de fato genuíno de agradar a Deus, não de um desejo de pressão. Eu não vou pecar, eu não vou fazer porque eu vou decepcionar meu pai. Eu não vou falhar aqui, eu não vou errar porque eu vou ser disciplinado. Não. A questão ali era honrar a Deus. Porque se eles olhassem assim, para esse lado, se eles olhassem para esse outro lado, eles não deveriam prestar contas a ninguém de sua vida espiritual. Mas eles não fizeram assim, ó. Eles fizeram assim. Olharam para cima. Não vamos nos contaminar. Ele está vendo. Papai e mamãe não estão aqui. Meus líderes espirituais não estão aqui. Mas ele está. E, em último lugar, isso aqui é muito profundo, teria sido natural argumentar o seguinte, olha, já que Deus não tá nem aí pra gente, permitiu o exílio, permitiu que a gente chegasse aqui em Babilônia, também não vamos fazer questão de honrá-lo. E tem muita gente que faz isso, viu? Talvez você já tenha feito isso. Dito o seguinte, olha, Deus permitiu isso aqui, eu tô passando por essa prova, eu também não vou mais honrar a Deus. Eu vou pecar mesmo, eu vou pro mundão, vou me entregar, aquela coisa toda. Daniel não. Ele não foi vitimista. Ele não usou as circunstâncias como uma desculpa para o pecado. Ele estava lá em Babilônia. E lá em Babilônia, mesmo vivendo aquela situação de aflição, ele disse, não vou me contaminar. Muitos diriam hoje, Daniel, você está sendo radical, você é puritano, você está sendo muito intransigente. Por que criar um caso com uma coisa tão pequena como comer alimento oferecido aos ídolos? Deixa esse radicalismo de lado. Daniel não deu ouvido a essas vozes. Ele preferia morrer, a ferir a sua consciência e a pecar contra o seu Deus. Em terceiro lugar, uma decisão pequena, mas poderosa. Olha o que o texto da revista diz aqui. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Para alguns. Para Daniel, não. Para você também não, viu? Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, vai ser somente essa vez, acreditando, como muitos, que não haveria maiores repercussões na vida. Não tem problema fazer só isso, ou só dessa vez. Não. A consciência que eles tinham ali, a convicção em Deus, o compromisso era muito grande. A decisão foi firme. Eles honraram a Deus nas pequenas escolhas. E isso os preparou para honrar Deus nas grandes decisões. Porque, meus irmãos, para a gente ceder em uma coisa grande, é só começar a ceder nas coisas pequenas. Você vai cedendo uma coisinha aqui, cedendo uma coisinha aqui, com pouco você está cedendo em tudo. Daniel disse, não vou abrir essa brecha. Não vai ter brecha aqui. Eu vou honrá-lo nas decisões pequenas. E também vou honrá-lo nas decisões grandes. Queridos irmãos, os jovens de hoje estão deixando de vigiar, de honrar Deus nas coisas pequenas, dizendo que isso é besteirinha. Isso não tem nada não. Aí com pouco estão escravos da pornografia. Com pouco estão escravos da imoralidade, se relacionando antes do casamento, usando entorpecentes, visitando baladas, lugares que não convêm a crente, marcando o corpo, se vestindo como as pessoas do mundo. Queridos irmãos, não cedamos nas coisas pequenas. Não vamos abrir mão dos nossos princípios. Não deixe que as pequenas decisões tomadas de forma errada solapem a nossa fé em Deus. Não. Vamos ser firmes no muito e no pouco. Ok? Vamos prosseguir. Ponto de número 2.
o firme propósito de não se contaminar. Subponto 1 diz, contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. Vamos às possíveis interpretações. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas. É uma possibilidade. Em segundo lugar, os alimentos também poderiam ter sido oferecidos ou sacrificados aos ídolos, ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando assim então novamente a lei mosaica. São possibilidades que estão aqui apresentadas diante de nós. Elas são cabíveis. Uma outra ainda significa dizer que Daniel e seus amigos se privaram da comunhão, porque sentar à mesa implica em ter comunhão. E eles não queriam ter essa associação íntima com o rei de Babilônia. Outra afirmação ainda, outro comentarista, nos diz que eles se privaram de comer aquilo que estava na mesa do rei para que eles não perdessem a consciência de que quem provia o seu alimento e as provisões era Deus e não o rei da Babilônia. Então você vê, a gente não vai comer nada na mesa do rei e nem beber do vinho do rei. Vamos só beber água e comer legumes, aquilo que cresce naturalmente. Nossa provisão vem de Deus e não do rei da Babilônia. Também é uma posição mais fraca, mas também é uma posição. Contudo, meus irmãos, o que fica evidente em meio a tantas possibilidades de interpretação é que para Daniel e seus companheiros, honrar a Deus era muito mais relevante do que buscar sucesso pessoal ou ceder ao prazer imediato. Pode ser ali o motivo que for. A questão é, eu não vou desonrar a Deus. Eu não vou ceder. Então, a minha prioridade aqui não é ter um alto cargo em Babilônia. A minha prioridade aqui não é o prazer imediato. Minha prioridade é honrar a Deus. Aí eu pergunto novamente aqui a vocês, qual tem sido as vossas prioridades? Prazer imediato? Desfrutar momentaneamente do pecado? Ou seria alcançar, galgar um cargo, uma posição, e para isso você sai passando por cima de pau e de pedra, de tudo e de todos? Ou sua prioridade maior é honrar a Deus? Você vê que a cada momento a lição está nos convidando a uma reflexão. Subponto 2, cuidado com as companhias. A lição diz, a razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar atualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. O comentarista da lição, ele revela aqui aquilo que ele acredita, né, como possibilidade de interpretação. Eles não queriam compartilhar da comunhão que havia na mesa do rei da Babilônia. Eles não queriam esse tipo de comunhão para eles. Esse tipo de associação. E com esse pensamento em mente, o comentarista ele faz uma aplicação. Cuidado com as amizades. Em todas as etapas de nossa vida, devemos ter muito cuidado com as pessoas às quais nos associamos. E talvez as etapas mais decisivas, todas são importantes e o crente deve vigiar. Mas as etapas mais complicadas que a gente precisa vigiar com muito cuidado é a adolescência e a juventude. Cuidado com as amizades, meus irmãos, nessa faixa etária de sua vida, né, nesse momento de sua vida. Cuidado com as suas associações. A Bíblia é clara ao anunciar sobre os perigos da falsa amizade. Em Provérbios 13, 20, nós lemos, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Em outra tradução diz, será destruído. As amizades, elas têm um impacto significativo em nossas vidas e em nossa caminhada com Deus. Falsas amizades podem desviar o crescimento do caminho da verdade, podem nos influenciar a pecar e enfraquecer a nossa fé. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E há pelo menos aqui, eu elenquei, 3 tipos de amigos que devemos ter cuidado, ou mesmo nos afastar. Primeiro é um amigo mundano. Nessa fase aí da tua vida, na escola, na faculdade, ou quem sabe se tem algum jovem que já está trabalhando aí,
é muito fácil criar laço de amizade mundano, laço profundo, não é? Laço onde o amigo mundano exerce influência. E o amigo mundano, ele se caracteriza por ter valores e prioridades alinhadas com o mundo, priorizando prazeres passageiros e se distanciando dos princípios bíblicos. E quando você se associa muito com esse tipo de gente, não demora até que você comece a assimilar comportamentos, a repetir palavras e a desejar as mesmas coisas. Tome muito cuidado com a amizade mundana. Em segundo lugar, é o amigo facilitador. O amigo facilitador é aquele que está no mundo, não é? E também dentro da igreja. O amigo facilitador de pecado se caracteriza por incentivar ou apoiar o crente em comportamentos que contrariam os ensinamentos bíblicos. A postura do amigo facilitador leva o crente a minimizar a gravidade do pecado, banalizar os seus efeitos negativos e também perder a noção, não é? A noção da importância do arrependimento. Muito cuidado com o amigo facilitador. Um terceiro tipo de amigo é o amigo bajulador. Se afaste desse também, porque o amigo bajulador é interesseiro e oportunista. Suas motivações são sempre egoístas, mesmo que suas palavras sejam bonitas. Ele sempre está procurando vantagem pessoal. Tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com o amigo bajulador. Então esses três tipos de amigos, a lista aqui poderia ser maior, mas eu deixo esses três aqui. E em classe, pergunte aos seus amigos, ou melhor, aos seus alunos, quais os tipos de amigos que eles precisam evitar. É uma boa forma de dinamizar esse ponto aqui da lição. Por último, aqui do ponto 2, gentileza e favor divino. A lição diz, ao formular o pedido às penais, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante dos outros, devemos ser mansos e educados. Olha que expressão. Olha, sem palavras. Coragem sem prudência é tolice. Coragem sem prudência é tolice. Outro aspecto importante a ser observado nesse episódio é que Deus concedeu a Daniel misericórdia. A Bíblia está mostrando mais uma vez que tudo que alcançamos na vida deve-se ao favor divino e à sua imensa graça. Tem duas coisas importantes aqui para a gente falar. Primeiro, né, eu me lembrei aqui de uma conversa que eu tive com um irmão que gosta, né, de pregar em praça. Ele gosta muito de pregar em praça. E ele vai nos bares, tá lá o pessoal bebendo, farrando, escutando som alto. Aí ele chega lá e aponta assim, você vai pro inferno, você é um endemoniado, você é do capeta, você tá em pecado e aquela coisa toda. É evidente que ele tem muita coragem, diga-se de passagem, muita coragem. E essa frase aqui se aplica a essa situação. Foi o que eu disse a ele, inclusive, não é? Olha, amigo, coragem sem sabedoria é tolice. Não estou dizendo que você não deve evangelizar, que você não deve pregar, mas você deve fazer isso com sabedoria. Esse tipo de abordagem, nesse tipo de ambiente, vai mais provocar ira do que edificar. As pessoas vão criar mais aversão ao evangelho do que dar ouvidos. Então, tenha essa mesma coragem, mas o faça com sabedoria, com abordagens que farão com que você seja ouvido e não expulso. Ah, porque eu sou crente, eu tenho que fazer isso mesmo, porque é assim, porque o evangelho não tem arrudeio. Não. Você precisa ler o texto aqui de 1 de Pedro, né, capítulo 3, versículo de número 15. Ok? Em segundo lugar, temos outra verdade aqui. Deus concedeu graça a Daniel. Ele pediu ao chefe dos eunucos o seguinte, olha, a gente não quer se contaminar. E o chefe dos eunucos, que não devia nada a Daniel e aos seus amigos, considerou o pedido porque Deus concedeu graça. E é interessante aqui neste verso a verdade contida. Tem coisas, irmãos, que Deus só vai fazer depois de uma ação nossa. A gente precisa primeiro se movimentar, tomar uma decisão e tomando essa decisão, buscar cumpri-la para experimentar o agir de Deus. Essa misericórdia, aqui nesse caso específico, nunca seria concedida se Daniel não tivesse assentado no seu coração, não se contaminar e buscado as penais. Então tem coisa aí de Deus que você só vai viver. Tem graça de Deus, misericórdia de Deus que você só vai experimentar quando você estiver em movimento. Quando você estiver honrando.
quando você estiver vivendo aquele propósito que você assentou no seu coração. Terceiro ponto, o resultado da fidelidade a Deus. Subponto 1, a prova de Daniel. Aqui a gente salta, não é? Para a parte final do capítulo de número 1. Eles passaram pela faculdade, não se contaminaram com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, e no final, não é? No final aqui, eles vão ser provados. Mas deixe-me aqui não atropelar as coisas. Primeiro teve a prova ali dos 10 dias, não é? Aspenaz concedeu que eles ficassem 10 dias sem comer. E depois dos 10 dias eles seriam avaliados, e depois dessa avaliação haveria uma outra avaliação final, ao fim dos 3 anos, né? No término de imersão, no término do curso em Babilônia. Aí, aqui o subponto de número 1 vai nos dizer o seguinte: depois dos 10 dias, eles foram avaliar Daniel e seus amigos. Mas olha, irmãos, Daniel pediu só 10 dias. Por que ele pediu um tempo resumido? Porque seria um tempo em que Aspenaz não negaria. Se ele pedisse um período muito longo, talvez Aspenaz dissesse: de jeito nenhum. Não. Se vocês estiverem magros, doentes, o rei vai matar. A cabeça que vai rolar aqui é a minha. Mas só 10 dias? O que são 10 dias? Aspenaz concedeu. Agora, de fato eu pergunto, o que são 10 dias? Como é que em 10 dias Daniel estaria diferente dos demais? Isso aqui, novamente, demonstra a grandeza da fé que Daniel tinha em Deus. Em 10 dias, Daniel tinha convicção de que Deus podia agir, de que Deus poderia estender a sua mão. Daniel fez a sua parte. E agora, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Em 10 dias, ele constatou que Daniel, Misael e Azarias estavam diferentes. Diferentes. Meu Deus, é muita fé. Subponto 2 diz: o Senhor garante e aprova. Agora sim, os últimos versículos. No final dos 3 anos, quem foi que veio participar da conclusão do TCC? Quem foi que veio avaliar a exposição do TCC dos jovens aqui? O próprio Nabuco. Nabucodonosor estava lá avaliando. Provavelmente ele fez muitas perguntas. Seus assistentes também. E no ato desta avaliação, Nabucodonosor percebeu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes. Ele se admirou. Como é que pode? 10 vezes, número da plenitude. 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos de Babilônia. E ao que me parece, não era mais inteligente do que os demais candidatos, não. Era mais inteligente do que todos os formados. Há muito tempo, eles eram mais inteligentes. Sabe o que é isso? A bênção de Deus. Deus honrou Daniel mediante a decisão que ele tomou. E a bênção de Deus para a fidelidade daquela ocasião foi sabedoria. Seja fiel a Deus nos seus estudos. Seja fiel a Deus na sua vida. Seja fiel a Deus no seu trabalho. Que a sua preocupação primeira seja honrar. E você vai desfrutar das bênçãos do céu. O subponto de número 3 é um subponto de aplicação. Diz o seguinte: rejeitando as tentações do mundo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não. Não apenas à pornografia e à fornicação, mas também à idolatria e a todas as obras da carne. É um subponto de conclusão e de aplicação. E aqui eu trouxe aplicações finais. Primeiro, examine seu coração. Faça um exame honesto de si mesmo e identifique áreas da sua vida em que você se deixa seduzir pelos manjares do mundo. Olha, nisso aqui eu não erro. Nisso aqui eu não falho, mas eu deixo a desejar aqui. Então, Senhor, me ajuda nessa área também. Me ajuda a te honrar aqui também. Me ajude, Senhor, para que a minha fidelidade não seja parcial, mas integral. Em segundo lugar, diga não com convicção. Tenha a força e a fé para recusar qualquer tentação de se afastar da vontade de Deus. Isso aqui mesmo, diga não com convicção. Não! E chova canivete, mas sustente a sua palavra. Em terceiro lugar,
Busque com todas as suas forças a santificação. Leia, ore, medite, vigie e se entregue completamente a Deus. E por fim, lembre-se das promessas de Deus. Tenha em mente as recompensas eternas que aguardam aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Olha, você pode até sofrer aqui por meio das suas decisões. Você pode até passar necessidade aqui por meio das suas escolhas de honrar a Deus. Mas há tanta promessa para você desfrutar no futuro. Você olha para Paulo, né? Eu acho interessante. Paulo, aqui neste mundo, ganhou desprezo, ganhou prova, adversidade e muitas privações. Mas a aposentadoria dele foi de outro mundo. O Senhor, o justo juiz, me dará a coroa. Ele me dará o galardão, ele me dará a recompensa. Nossa aposentadoria é de outro mundo. Então honre, sirva e trabalhe para Deus com integridade. Entrou um reino, apareceu outro reino, porque Babilônia apareceu. Versículo de número 1 diz que Daniel serviu até o reinado de... último versículo do capítulo 1. Diz que Daniel permaneceu, servindo até o reinado dos Medo-Persas, até o reinado de Ciro. Então, subiu um reino, caiu esse reino, subiu outro reino e Daniel permaneceu o mesmo. Servo fiel. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos concluindo, só aí já é bem tarde, estamos concluindo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desejo a todos um ótimo final de semana e não se esqueçam, abra a jaula.